Bom dia aos irmãos, às irmãs. Bom dia nessa segunda-feira. Vamos começar o dia em oração. Graça e paz. Não estou conseguindo ver aqui as pessoas. Só a Raquel e a Laide. Agora o Marcelo. Deus abençoe vocês. Vamos começar essa manhã de oração, a oração da manhã, colocando diante de Deus a nossa vida, nosso coração. Oremos. Santíssimo Deus, Pai Celeste, nos aproximamos do Senhor, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Tua presença. Que o Senhor seja louvado em nossas vidas no dia de hoje. Que o Senhor ocupe o primeiro lugar em nossos corações e que sejamos gratos a Ti, ó Pai, e tenhamos alegria na Tua lei. Tenhamos paz em servir-te, em adorar-te. Que a Tua graça nos alcance e nos ajude. Eu oro agradecido pela vida das minhas irmãs, meus irmãos, que estão conosco aqui, ó Pai, nessa oração. Que o Senhor nos fortaleça, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Que o Senhor derrame a Tua graça sustentadora nesse dia. Mais um dia de isolamento para muitos. Um dia em que dependemos, ó Deus, do autocontrole, dependemos do Senhor em nossas vidas. Nos ajude e nos guarde também, ó Deus, com a Tua palavra. Traz, ó Deus, essas mensagens aos nossos corações para que o nosso coração se fortaleça. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu estou com dificuldade aqui no YouTube. Não estou conseguindo. Eu vou tentar mais uma vez. A última tentativa. Senão a gente fica só aqui mesmo no Face e no Instagram. Nós estamos ali no Instagram também, com 7 pessoas conosco. E aqui no Face também. A Josenilda entrou. Josenildo, bom dia, paz. Não vai dar certo. Hoje a gente não vai conseguir ir no YouTube. Nós estamos com dificuldade de transmitir ao vivo pelo YouTube por causa das exigências e porque temos poucas inscrições. Então, contamos aí com os irmãos de nos ajudarem nisso, divulgando. Nós vamos preparar uma campanha para a gente conseguir as assinaturas lá no YouTube. IP Nações, ou Igreja Presbiteriana das Nações. Bom, a nossa meditação do Salmo de hoje dia 13, nós temos usado esse devocionário, Cânticos de Jesus. O Salmo 49, a partir do versículo 5. Diz assim o Salmo. Bom dia, Marlene.
Salmo 49, versículo 5. Por que teria medo nos dias da adversidade, quando me cercar a maldade dos meus perseguidores, que confiam em seus bens e se vangloriam de suas muitas riquezas? Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção de sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes para que continuasse a viver para sempre e não viesse à sepultura. Sim, ele verá que até os sábios morrem, que o tolo e o insensato perecem e deixam seus bens para outros. No íntimo pensam que suas casas são perpétuas e que suas habitações haverão de durar através das gerações. Dão os próprios nomes às suas terras. Mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre. Pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Então, uma parte aí do Salmo 49, que fala do cuidado que às vezes nós queremos ter conosco mesmos e não damos conta, né? A ilusão de achar que a riqueza e que as nossas posses podem nos dar segurança nessa vida e além dela. Diz aqui o Tim Keller: o medo mais comum de lidar com o modo mais comum de lidar com o medo do futuro é confiar nas riquezas, como diz no versículo 6, que confiam em seus bens e se vangloriam nas suas muitas riquezas. Mas isso significa depositar a confiança em algo que vai falhar. Nem a riqueza, nem nenhum tipo de engenhosidade humana pode salvá-lo do desalento, da enfermidade, dos reveses financeiros ou das traições nos relacionamentos. E, por fim, não pode retardar sua mortalidade. Não há resgate capaz de livrá-lo da morte. Ele está vivo. A morte está vindo. Ele está vivo e a morte está vindo. E tirará dele tudo que lhe é importante. Portanto, é uma tolice completa levar a vida como se a prosperidade econômica pudesse mantê-lo verdadeiramente seguro ou como se você nunca fosse morrer. Só Deus pode lhe dar coisas de valor em que a morte não consegue tocar, mas só tornar ainda melhores. Então, queridos, nessa meditação, nós vemos essa ilusão de tentarmos por nós mesmos conseguir cuidar das nossas coisas e da nossa vida. Ontem à noite nós lembramos disso quando falamos lá no culto sobre a ressurreição e a segurança que temos na vida eterna, guardados na ressurreição de Cristo. Porém, não é assim com a maioria. A maioria
tende a buscar recursos em si mesmos, né? Na sua riqueza. Como diz aqui o Salmo. Há também o relato de Labão, quando edifica uma cidade e coloca o nome da cidade, o nome do seu filho, Enoque. E a gente vê aqui o próprio Salmo dizendo, né, constrói as suas propriedades e colocam seus próprios nomes nelas. Porque de fato a gente quer se perpetuar, né? A gente quer a nossa própria, o nosso próprio nome marcado na história, como se nós mesmos pudéssemos dar conta da nossa vida. Essa situação de pandemia, essa situação que estamos passando, tem colocado, dentre outras coisas, tem ensinado o quanto os poderosos também têm se dobrado diante desse momento de fragilidade, não é mesmo? Não há ninguém que esteja livre, esteja fora da influência desse vírus. E o Salmo nos mostra isso, que nós devemos confiar apenas no Senhor, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti. E por mais que tenhamos dádivas vindas das Suas mãos, que não as coloquemos como motivo principal da nossa vida, que não dependamos das coisas boas que o Senhor nos deu, para colocar nelas o nosso coração. Amamos, ó Deus, ser abençoado por Ti, mas que nós saibamos que todo bem tem uma fonte. Assim, ó Deus, incluímos nesses bens a nossa família, as pessoas que amamos, que o Senhor esteja, ó Pai, ainda ali, ocupando o primeiro lugar em nossos corações. Que a Tua graça e o Teu poder se manifestem, ó Pai, fortemente no seio da nossa família, para que não dependamos do outro como se a nossa vida fosse isso. Que o Senhor mesmo seja o Deus em quem nos sentimos seguros. Nós Te agradecemos o nosso trabalho, as nossas posses, agradecemos o investimento no futuro, agradecemos os nossos filhos, nosso cônjuge, mas nós queremos hoje pela manhã colocar a nossa confiança somente em Ti. Que a Tua graça e o Teu poder nos dê esse foco, ó Pai, de não nos firmarmos naquilo que, no fundo, não dá conta de cuidar de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. A nossa palavra de encorajamento está em Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 13, quando o recorte aqui do Charles Spurgeon é: o meu amado é para mim um saquetel de mirra,
O meu amado é para mim um saquetel de mirra. A mirra pode muito bem ser escolhida como uma alegoria de Jesus, por causa da sua preciosidade, perfume, amenidade e por suas qualidades terapêuticas, preservação e desinfecção, e por sua conexão com o sacrifício. Mas por que ele é comparado a um saquetel de mirra? Por que Jesus é comparado a um saquetel de mirra? Primeiramente, pela abundância. Ele não é uma gota, é uma caixa cheia. Ele não é um raminho ou uma flor, é um buquê inteiro. Há o suficiente em Cristo para todas as minhas necessidades. Que eu não seja lento em me beneficiar. Nosso bem amado é comparado novamente a um saquetel de mirra, por causa da variedade. Porque há em Cristo não apenas algo que seja necessário, mas nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo o que é necessário está nele. Observe Jesus em seus diferentes papéis e você verá uma variedade maravilhosa. Profeta, sacerdote, rei, marido, amigo, pastor. Considere sua vida, morte, ressurreição, ascensão, segunda vinda. Veja sua virtude, gentileza, coragem, autonegação, amor, fidelidade, verdade, justiça. Em tudo, ele é um buquê de preciosidade. Ele é um saquetel de mirra para a preservação. Não deixe a mirra cair no chão e ser pisada, mas amarre-a bem. A mirra deve ser guardada numa caixa. Devemos valorizá-lo como nosso maior tesouro. Precisamos dar muito valor às suas palavras e decretos, e devemos manter nossos pensamentos e conhecimentos sobre ele como que trancados à chave, a fim de que o diabo nada roube de nós. Além disso, Jesus é um saquetel de mirra para especialidade. O símbolo sugere a ideia de graça distinta e discriminada. Antes da fundação do mundo, ele foi separado para seu povo e espalha seu perfume apenas sobre aqueles que entendem como entrar em comunhão com ele e como ter um relacionamento íntimo com ele. Ah, povo bendito que o Senhor admitiu em sua intimidade e para quem se separou. Ah, felizardos que podem dizer: um saquetel de mirra é meu bem amado para mim. Louvado seja Deus. De um lado, vimos no Salmo que as nossas posses não conseguem nos proteger. De outro, nós vimos a abundância de Cristo Jesus, que tem tudo e tem toda a plenitude de Deus para cuidar de nós, a variedade do seu cuidado, a preservação do seu cuidado por nós e a especialidade
como nós podemos nos sentir seguros, queridos, em Cristo. Que Ele nos seja esse cuidado e esse grande tesouro para as nossas vidas. Vou colocar aqui um hino. Hino 93. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Somente em Cristo nós temos esse cuidado. Vamos ouvir e louvar ao Senhor. Somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso fazer, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal, ao cercar minha tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Queridos, vamos orar, encerrando esse momento aqui de meditação, na graça de Deus, na palavra do Senhor. Vamos lembrar que a nossa dependência, a nossa fé, a nossa confiança estão em Cristo Jesus, somente nele. E esse é um cuidado que ele já nos deu, é um cuidado que ele nos dá, e é um cuidado que teremos também na eternidade. Eu agradeço a sua presença aqui conosco e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus eterno, Deus celeste, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que habita em nós pelo Teu Espírito Santo, mas que está nos céus e cuida e controla todas as situações. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor.
Que o Senhor nos proteja, nos guarde, que o Senhor nos dirija segundo a tua vontade, que o Senhor nos faça lembrar a cada dia que pertencemos a ti e amamos o Rei da Glória e vivemos por ele. Venha, pois, ó Deus, o teu reino. Que a tua vontade dirija os nossos corações. Pai Celeste, sustenta-nos hoje com o pão de cada dia. Sustenta-nos, ó Deus, em cada situação que dependermos de ti, situações físicas, situações emocionais, situações relacionais, situações profissionais, que em tudo isso tenhamos a porção do cuidado do Senhor suficiente para esse dia, o pão de cada dia. Deus eterno, perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, a nossa arrogância, a nossa tentativa de viver por nós mesmos, de confiar excessivamente em nós ou de ficarmos excessivamente preocupados com a situação de pandemia que estamos passando, de isolamento, de aumento dos casos. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus, por deixarmos de confiar em ti. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a também perdoar uns aos outros. Abençoe, ó Deus, as nossas casas, os nossos relacionamentos. Cuida de nós. Que possamos, assim como recebemos o teu perdão, perdoar também uns aos outros. Que o Senhor nos fortaleça. Deus, que o Senhor venha sobre nós com a tua proteção, livrando-nos do mal, dirigindo, ó Pai, as nossas vidas, livrando-nos do maligno, livrando-nos do mal que habita em nós. Por isso, ó Deus, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, ó Pai, ceder à tentação ou da carne, ou do mundo, ou do diabo. Nós honramos e bendizemos o teu nome e glorificamos o Senhor em nossas vidas. Obrigado pela vida dos meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e quero deixar só um recado aqui, que amanhã, nesse horário, eu estou em aula e aí o Maurício vai fazer pelo Face da igreja e pelo YouTube. Hoje deu um problema aqui no YouTube, mas amanhã ele fará a oração da manhã com as meditações e a gente vai estar juntos, se Deus quiser, na quarta-feira, mas aqui na nossa igreja a gente tem a oração da manhã todos os dias, tá bom? Então amanhã no Face da igreja, Igreja Presbiteriana das Nações, ou 2IPB Barueri, e no Face IP Nações Barueri. Se você puder, ajude a gente lá com as inscrições no YouTube, divulgando também para os seus familiares, para a gente poder ter o número suficiente para fazer os trabalhos da igreja. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Marlene. Tchau. Bom dia, boa semana a todos. Um abraço.